Olá, amigos do canal Investir Cada Vez Melhor. Gravo aqui uma importante aula: ETFs interessantes negociados na B3, do básico ao avançado. Vem comigo. Bom, então vamos lá. Sempre aquele nosso disclaimer, né, que esse vídeo tem apenas um caráter educacional e não é uma recomendação de investimento. Qual que é o conteúdo do vídeo? Eu vou falar sobre o que é um ETF, né, sobre os requisitos para você investir, as vantagens e desvantagens, e na maior parte da aula nós vamos falar sobre ETFs interessantes negociados na B3. Tá? Então vamos lá. O que é um ETF? Vem da sigla, né? Exchange Traded Funds, tá? Então, na verdade, são fundos de investimentos, que a gente chama de fundos passivos, né? Porque eles seguem uma referência, um índice do mercado, certo? Onde as cotas desses fundos são negociadas na bolsa, no caso aqui a B3, e eles também são chamados de fundos de índice, tá? Então, na verdade, eles são fundos de investimentos passivos que seguem um índice de referência. No final do ano passado, a gente atingiu 500 mil investidores nesses ETFs. Lembrando que esse mercado no Brasil ele é relativamente recente, dos últimos 15 anos, né? Bom, requisitos. Você obrigatoriamente tem que ter uma conta numa corretora, tá? Da mesma forma que você, para você comprar títulos do Tesouro Direto, comprar ações, você também precisa, pode ser a mesma corretora, tá? Ter dinheiro disponível. Aqui uma vantagem dos ETFs, a partir de R$100 você já consegue comprar cotas, né? A liquidação sempre em D+2, comprou hoje, na segunda, por exemplo, o dinheiro está na quarta-feira, tem que estar na sua conta porque vai ser debitado. Se você vender, você recebe em D+2. O sistema de compras, boletas, né, eletrônicas do home broker é a mesma coisa. Você vai colocar o ticker do ETF, por exemplo, BOVA11, a quantidade que você quer comprar e você faz a negociação. Muito simples. E uma vantagem sobre as ações: no Brasil, as ações são negociadas no lote integral a cada 100 ações, né, lote de 100 ações. Aqui não, nos ETFs são negociados de um, o que facilita a vida do pequeno investidor. Vantagens: como eu já havia dito, né, muito fácil a operação. Você compra pelo home broker, muito simples. São negociados de um em um, aquilo que eu falei, né, a partir de R$100 você já consegue comprar, né? Você investe num único produto e ele vai comprar vários ativos. Então você comprou, por exemplo, o BOVA11, que tem como referência o Ibovespa. Então ele é uma cesta de ações que replicam o Ibovespa. Então você está comprando um único ativo que tem exposição a vários ativos. Então isso é muito bom para diversificar o portfólio, né? E para aquelas pessoas que têm um conhecimento mais avançado, você pode fazer short, pode fazer venda desses ETF em momentos distintos para proteger a sua carteira, tá? Outra coisa, eles são isentos de IOF, né? Não tem sistema come cota, como por exemplo um fundo DI. O imposto de renda sempre é 15%, independente do prazo de negociação. Atualmente eles têm baixo custo por dois motivos. Primeiro, que as taxas de administração está tendo uma concorrência muito grande entre as gestoras que colocam esses ETFs no mercado, né? Então as taxas estão caindo muito, como eu vou mostrar no decorrer da aula. A corretagem também, as corretoras estão cobrando cada vez menos. Por exemplo, na Itaú, se você comprar os ETFs do próprio Itaú, você praticamente paga zero de corretagem, tá? Desvantagem. Isso aqui é uma desvantagem. Para quem está habituado no mercado de ações, se você fizer uma venda num determinado mês, onde o conjunto das vendas não supere R$20 mil, independentemente do lucro, você tem isenção total, tá? No ETF não. Qualquer lucro, você tem que pagar o imposto de renda 15%. Lembrando que aqui também o recolhimento é do próprio investidor. Se você vendeu em maio e teve lucro, você tem que pagar até no mês de junho. Esses ETFs,
eles vão sempre sofrer marcação a mercado. O que é a marcação a mercado? É o preço de mercado no dia a dia. Nos ETFs de renda fixa, isso aqui é muito sensível, que eu vou mostrar mais para frente. Tá? Os ETFs aqui no Brasil não distribuem dividendos, muitos ETFs nos Estados Unidos distribuem dividendos, aqui não. Quando um ETF X ele recebe o dividendo, ele reinveste no próprio ETF, ele não distribui aos cotistas. Tá? Me parece que a B3 está regulamentando junto com o governo para no futuro ter ETFs que vão pagar dividendos com alguma frequência, como por exemplo os fundos imobiliários. Uma coisa importante, como hoje a gente tem muito ETF, né? Muito ETF de várias gestoras, você tem que conferir a liquidez. Porque se tiver uma liquidez ruim, você pode ter um spread, né? Uma diferença entre o preço de compra e venda muito alta. O ideal é que não tenha isso. E os ETFs que eu vou mostrar para vocês, praticamente todos têm ótima liquidez. Tá? Bom, passemos então ao motivo principal dessa aula, que é os ETFs. Então vou falar sobre o BOVA11, que replica o índice Bovespa. O índice, o ETF Small 11, que vai replicar o índice das pequenas empresas da B3. Esse ETF que vai seguir o S&P 500. Aqui esse Divo 11 é um ETF do Itaú que ele reúne empresas que pagam bons dividendos, tá? Então, essas empresas faz essa seleção, a gente vai receber dividendo dentro do ETF, só que não vai ser distribuído, tá? Não vai ser distribuído, vai ser reinvestido dentro do próprio ETF. Você pode comprar esse ETF, esse MAT B11 do Itaú, e ficar exposto ao índice de materiais básicos que a gente vai comentar mais para frente. Bom, eu sou pouco conhecedor das criptomoedas, né? Mas tem uma mínima fração do meu capital investido, né? Em virtude de ser um assunto muito polêmico e muito conversado nos últimos anos, né? Então eu coloquei uma porcentagem muito pequena, menos de 1%, e ao invés de eu comprar criptoativos, eu invisto através de um ETF, que é o REST 11, tá? Nós vamos explicar melhor isso. E você também pode investir em ETFs de renda fixa, que a gente vai mostrar. E também, já há quase 2 anos, você tem no Brasil ETF que negocia ouro, tá? Bom, então você chegou à conclusão que você quer montar uma carteira e que quer ter uma porcentagem dessa carteira em bolsa de valores. Então, ao invés de você comprar ações específicas, eu vou comprar ação da Vale, eu vou comprar essa ação do Itaú, não. Você vai lá e compra um ETF. No caso aqui, o BOVA11. Esse BOVA11 ele vai estar exposto às ações do índice Bovespa, que na maior parte das vezes, a grande parte é o setor financeiro, materiais básicos e petróleo. Mais ou menos 60%. Tá? Então você comprando um único ativo, você está exposto a todas essas ações desses setores. Tá? Teoricamente, a chance de você perder o dinheiro é praticamente zero. Por quê? Você está investindo num fundo passivo que replica o Ibovespa, que a cada 4 meses ele vai sendo rebalanceado. As empresas ruins vão sendo expurgadas do índice. Tá? Também negociados de e também aqui, mais uma vez, não pagam dividendos. Uma coisa interessante que quando o BOVA11 foi lançado pela BlackRock em 2008, ele tinha uma taxa de administração de 0,54. Hoje ela está 0,10. Por que aconteceu isso? Por causa da concorrência. Tá? Hoje você tem até fundo aqui do BTG com menos de 0,10. Tá? Eu aplico, quando eu vou aplicar no BOVA11, parte da minha carteira, eu aplico no BOVA11 por eu já conhecer há mais tempo, ainda mais agora que ela está com uma taxa de administração muito baixa. Mas se você quiser, tem esse ETF do Itaú que tem a mesma finalidade. Seguir o índice. Qual o índice? Nesse caso, o índice Bovespa. Tá? Não, mas eu quero colocar na minha carteira uma pequena porcentagem nas empresas com alto potencial de crescimento. Então você aplica no Small 11. Que ele vai seguir o índice de Small Caps da B3, tá? Que são essas ações aqui, ó. Você tem ação de petróleo, você tem ação de banco,
você tem ação de shopping, você tem ação de saúde, você tem ação de energia, de varejo e assim por diante. Você fica exposto a todos esses setores. E mais uma vez, esse índice ele é rebalanceado a cada 4 meses. Tá? Ele tem um maior potencial de valorização, porém nos momentos de queda ele vai cair mais do que o BOVA11. Tá? O risco aqui é o risco de queda, não de você perder tudo. Tá? Bom, Marcelo, alguém me pergunta, mas eu não quero ficar exposto só ao mercado nacional, eu quero ficar exposto ao mercado internacional. Então você pode aplicar no IVVB11, tá? Que é da BlackRock, que replica o índice S&P, que é o maior índice dos Estados Unidos e o maior índice do mundo. É o S&P que comanda entre aspas, né, o comportamento dos demais índices. Tá? Hoje ele tem uma cotação em torno de 212, tá? De ontem, perdão. E então para você comprar uma cota desse fundo, você tem que ter no mínimo R$212, mais a corretagem. Tá? Aqui é uma coisa importante, né? Eu sempre falo nas minhas aulas que para o pequeno investidor, aquele que não está muito habituado no mercado, que ele compre os ativos em cotas, de preferência cotas mensais. Por quê? Para você não entrar no time errado. Quem comprou esse ETF no começo do ano pagou quase R$300. Olha aqui, perdeu quase 30%, porque as bolsas americanas corrigiram. Tá? Então, o ideal é que você vai comprando aos poucos. Então, aqui eu não vou entrar em detalhes de análise gráfica, mas o que eu estou vendo durante o dia de hoje, no fechamento da semana, que a gente está com um sinal muito interessante, que a bolsa americana pode subir para os próximos dias. Não é uma certeza, mas existe essa possibilidade. Então, seria um momento legal da gente comprar esse ETF. Tá? Mas eu quero ter uma carteira um pouco mais defensiva, eu quero aplicar só nas ações pagadoras de dividendos. Então, o ativo seu é esse, é o DIVO11, da Itaú, cotação atual em torno de 73. Só para vocês terem uma noção, né? Que é 2022, perdão, tá? Coloquei 2020, mas 2022. Se você comprou lá no final de 2015 e segurou esse ativo até agora, você ganhou quase 5 vezes, tá? Da importância do investimento de longo prazo. Bom, mas eu quero colocar na minha carteira também um ETF que siga os materiais básicos. O que são os materiais básicos? Papel e celulose, siderurgia, mineração e aí vai. Tá? Olha aqui, esse MAT B11 ele teve um comportamento desde o lançamento de mais de 200% de valorização. Tá? Então você vai comprar um ETF que vai comprar ações ligadas ao setor de materiais básicos. Ele tem uma taxa de administração um pouquinho maior. Tá? Cotação atual em torno de 59. Então tá aqui, né? Mostrando. Isso aqui eu peguei do site da B3, a composição do índice de materiais básicos da B3. Então aqui, ó, Gerdau, se somar aqui a gente tem 20%, Klabin quase 10%, Suzano 19%, Vale 20% e assim por diante. Tá? Então você vai ter uma exposição a todas essas ações. Bom, para quem não conhece, esse aqui é o Pedro Cerise, ele, além de gestor, ele é fundador da Inversa Publicações, que agora é INVI, né? E ele comenta já há algum tempo que ele acha que a gente vai ter um comportamento melhor do MAT B11 em relação ao BOVA11. Por quê? Na visão dele, as commodities vão ter um desempenho muito bom nos próximos anos. Então, eu vou comprar só BOVA11? Não, então você vai lá e compra BOVA11 e compra também um pouquinho de MAT B11. Ou se você compartilha da ideia dele, você compra mais MAT B11 do que BOVA11. Eu particularmente gosto muito da ideia de você compor uma cesta desses ETFs que eu estou comentando com vocês. Tá? Saindo agora de bolsa, falando de criptoativos. Então, ano passado, esse foi o primeiro ETF de criptoativos, agora já tem outros no mercado, tá? Que é o REST11, que ele vai replicar esse índice aqui da Nasdaq. Tá? Então ele investe em Bitcoin, em Ethereum, que é a maior parte da carteira, como também outras criptomoedas. Tá? Então você compra esse ETF, que é negociado na B3, tá? E você fica exposto aos criptoativos. Essa é a maneira do que eu invisto. Como eu não tenho conhecimento grande sobre as criptomoedas, eu coloco uma pequena fração do meu portfólio, menos de 1%,
exposto a isso. Aquela história, se eu perder, eu vou perder aquele pouquinho que eu apliquei, mas se a gente tiver uma multiplicação nos próximos anos desses criptoativos, a gente tem uma valorização importante na nossa carteira. Tá? Só uma curiosidade, ele foi lançado ano passado a R$50. Na verdade, R$ 47,50, porque R$ 2,50 era a taxa do lançamento do IPO. Hoje isso aqui está cotado menos da metade. Então quem investiu lá está perdendo 50%. Olha o risco que tem esses ativos. Porém, se vocês lembrarem, hoje o Bitcoin está negociado a $28 mil, já foi negociado a quase $70 mil, e num passado não muito distante era negociado a menos de $1.000. Então são aqueles ativos que você pode perder tudo, por isso que você tem que investir pouco, mas eles podem ter uma grande valorização no futuro. Tá? Passemos agora aos ETFs de renda fixa. Então, ao invés de você ir lá no Tesouro Direto, tá? Como eu mostrei aqui na minha aula, tá legal no site, você vai comprar ETFs. Tá? Então, aqui você tem o IMAB 11 do Itaú. O que contém nesse IMAB? É uma cesta de ativos, de títulos públicos vinculados à inflação. Então, você tem ativos sempre vinculados à inflação em vários prazos de investimento, vários prazos de vencimento, tá? E que tem uma taxa de administração de 0,25%. Cotação hoje em torno de 83. Então aqui, ó, olha lá, o IMAB, o prazo dele de duration, né? O preço médio, o vencimento médio desses títulos é mais de 5 anos, e ele fica exposto a todos. Ao invés de você, por exemplo, ir lá e comprar vários títulos de inflação, vencimento 2026, vencimento 2030, você compra isso aqui, que ele fica exposto a todos os vencimentos. Tá? O grande problema dos ETFs de renda fixa é que eles sofrem marcação no mercado. Tá? Então, todo dia, independente da taxa de juros, tá? Você tem uma grande oscilação. Olha a oscilação que teve esse ETF durante todo a sua vida, né? Então, aqui, por exemplo, você compra um título vinculado à inflação, tá? Diretamente no Tesouro Direto. Ele vai sofrer marcação a mercado. Porém, se você segurar até o vencimento, você vai receber rigorosamente o combinado, tá? Agora, se você vender antes, você também vai ter marcação a mercado. Aqui no ETF não. Ele vai sempre sofrer marcação a mercado. Então, se você precisar vender, você pode pegar um momento ruim, como aconteceu aqui, ó. Esse ETF caiu fortemente em determinado período, tá? Ah, mas eu não quero ficar exposto a títulos assim gerais, tá? Então eu vou aqui, ó. Você pode aplicar nesse ETF que tem títulos menos de 5 anos. Lembrando que quanto menor o prazo de vencimento, menor risco da flutuação da taxa de juros. Ah, mas eu quero ficar mais arriscado. Você pode investir nesse outro, tá? Bom, mas eu quero investir num título de renda fixa que siga os títulos pré-fixados. Você tem o Fixa 11 da Mirai Asset, tá? Que ele vai fazer uma composição de títulos pré-fixados, lembrando que dentro do Tesouro Direto são os títulos mais arriscados, né? Que nesse caso do Fixa 11 tem uma duration de 3 anos. O que é isso? Ele tem vários títulos onde o prazo médio de vencimento é 3 anos. O imposto 15%, tá? Para finalizar a nossa aula, eu quero falar sobre um ETF que tem como referência o ouro, que é o Gold 11, que é um ETF da XP, desde 2020, negociado na B3. Tá? Hoje, ele é negociado a 9,40. Ano passado, ele estava negociado a 10,70, 10,80, até 11 ele foi negociado. E aí, o que acontece? O ouro no mercado internacional continua em patamares altos, mas por que ele caiu? Porque ele tem exposição cambial. Porque o dólar no Brasil, frente ao real, caiu nos últimos 6 meses. Tá? Então vamos pensar de uma maneira diferente. Você comprou esse ETF, o ouro subiu e o dólar subiu frente ao real. Essa cotação vai subir muito. Porque tanto o dólar como o ouro subiu. Tá? Então lembrar que quando você aplica nesse ETF Gold 11, você está exposto à variação cambial. Não só exposto à variação do próprio ouro, como à variação cambial.
Então, meus amigos, eu falei aqui nessa aula, né? Eu mostrei para vocês os principais ETFs, os que eu mais gosto, né? Que eu mais gosto dentro da B3. Hoje existem dezenas de outros similares a esse ou com outros propósitos, tá? O que eu quis mostrar para vocês que essa maneira de investir é uma maneira simples, fácil, acessível a qualquer investidor e que ao invés de você selecionar suas próprias ações, selecionar seus próprios títulos de renda fixa, esses STF fazem a tarefa para você. São fundos passivos, tá? É óbvio que se você tiver uma expertise em ações, você montar uma carteira de ações, você pode ganhar desses fundos passivos, tá? Uma coisa importante, num estudo que foi feito nos Estados Unidos, 80% das gestoras perdem dos fundos passivos. 80%. Tá? Então aqui a gente tem que entender que é uma maneira simples, segura de investir tanto no mercado de ações como no mercado de renda fixa. Muito obrigado. Peço que se inscrevam no canal, aqueles que não estão inscritos, que compartilhem, que dê o like para a gente ter a divulgação desse vídeo para o maior número de pessoas. Muito obrigado e até uma próxima.